Fala galera, eu sou Rafael Baroni e sejam bem-vindos para mais este vídeo aqui no canal. Segundo episódio de Falcão e o Soldado Invernal já saiu, eu já assisti e tô vindo aqui trazendo esse vídeo para falar de vocês o que eu achei do episódio e as coisas que eu peguei aí durante o episódio. E detalhe, hoje tem vídeo extra e nesse vídeo extra tem teoria que eu levantei e que aparentemente o episódio de hoje está basicamente confirmando essa teoria. Então, já deixa o seu like, já se inscreve e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo e principalmente para você não perder o vídeo extra de hoje, que tá bem legal. Sou eu falando do agente americano, o novo Capitão América. Então, bora para o vídeo de agora. O episódio começa com o John Walker, o novo Capitão América. Ele tá lá no vestiário, aparentemente um vestiário de escola, e que depois confirma ser. Entra uma mulher lá para conversar com ele. E ela fala como ele tá se sentindo, porque ele tá lá pensativo sobre o fato dele ser o novo capitão. Ele disse que já foi capitão antes, ele tá usando a roupa do exército, então dá a entender que ele foi capitão já lá no exército. Porém que ser capitão agora é uma coisa totalmente diferente, porque não é um capitão, é o Capitão América, né? Ela sai, entra então um amigo dele, que lá na frente a gente vai ver quem é, que é um personagem que já tem ali nos quadrinhos. Esse amigo dele entra, fala que tem todo um peso ele está vestindo essa roupa, que é já uma coisa que a gente vê ali do legado que o Capitão América deixa, e que não é uma coisa qualquer, que ele vai estar tendo que mostrar uma coisa para as pessoas, que eles esperam isso dele e que ele não pode simplesmente resolver as coisas só com socos como ele podia estar resolvendo lá no exército. Ele vai precisar ser mais do que só um herói, ele vai precisar ser um símbolo, uma referência para as pessoas. E aqui então começa a cena que a gente já viu lá nos trailers e que no vídeo de ontem eu falei que muito provavelmente seria uma das primeiras cenas aqui nesse segundo episódio, que é o Capitão entrando em campo, ele interagindo com o público, ele vai lá, tira foto, dá autógrafo em bonequinho do Capitão América que já tem dele. Ele corre lá pro centro do campo, cumprimenta o líder de torcida, que nem a gente vê lá nos trailers, e se apresenta como capitão. E aqui a gente vê que não tem identidade secreta. Ele já tira a máscara lá dele de capitão, ele senta numa cadeira, ele tá dando uma entrevista. Na entrevista a mulher fala o nome dele, fala que ele foi do exército, fala as honrarias que ele já recebeu 3 medalhas, fala que ele participou de missões muito importantes quando ele estava ali no exército. Mostra ele treinando com o escudo, ele tendo muita habilidade com o escudo, que mostra então que ele recebeu o escudo há um tempo já, que ele já está treinando com o escudo, já tem essa habilidade, ele joga o escudo rebate, volta para ele, e a gente vai ver também mais para frente no episódio toda essa habilidade que ele já tem com o escudo. Aqui nessa entrevista, o novo capitão, né, o John Walker, ele fala que não é um Tony Stark, ele fala que não é um Bruce Banner, mas que ele tem uma coisa que o Steve tinha e que é muito necessário para ser o capitão, que é coragem. Ele não tem super força, uma coisa que a gente ainda não viu, uma coisa que é diferente dos quadrinhos, porque lá ele possui super força, mas que nada impede também de que aconteça alguma coisa aqui no futuro e ele ganha super força, até porque lá nos quadrinhos ele ganha super força com o Mercador do Poder, que é mencionado aqui na frente, então eu já vou falar disso também para vocês. A gente vê aqui também que o Buck tá assistindo toda essa entrevista, assistiu essa apresentação dele e não tá gostando nada do fato de já ter um novo capitão e que esse novo capitão não é o Sam. E lá na frente a gente vai entender também o porquê que ele não gosta disso. Disso já corta pro Sam, junto com o Torres, numa base militar. Eles aparentemente estão lá se preparando para ir para uma missão. E quando o Sam desce as escadas de onde eles estão, ele já dá de cara com o Buck. Então também é outra coisa que a gente já falou ontem, que o que motiva o Buck de ir atrás do Sam é o fato de ter esse novo Capitão América. O Sam diz que não tem tempo para conversar, que ele tem uma missão a ser resolvida, que é ir atrás dos apátridas, que o Asa Vermelha identificou que eles estão na região de Munique, lá na Alemanha. E nisso o Buck fala que eles podem ser o Big Three, que a gente já viu lá nos trailers da cena dele falando isso, que são os aliens, androides e magos. E nisso tem uma brincadeira ali com o Buck, que é bem legal, onde o Buck fala que você acha que eles são o quê? O Gandalf? E ele fala, o Sam, como você conhece o Gandalf? Ele fala, mas eu li o Hobbit. O Hobbit saiu em 1937, eu li lá quando ele saiu. E isso eu achei muito legal, eu dei muita risada com essa cena. E nisso já vai pra cena que a gente também vê nos trailers, que são eles juntos já no avião,
O Sam tá se preparando lá para pular do avião, que é a cena que a gente vê, e o Buck questionando ele, mas você tem um plano? Qual é o nosso plano? E o Sam só olhando para ele não responde e pula. Uma coisa que a gente não vê nos trailers é que aqui o Buck também pula, e uma referência ao que a gente já viu do Capitão, ele pula sem paraquedas nenhum, apenas dependendo do braço de vibrânio dele. Ele fala, eu não preciso, eu tenho isso, arranca a manga dele e pula, e a gente vê ele tentando segurar em um monte de coisa lá enquanto ele cai, mas ele cai direto e bate no chão e não sofre nada, o que mostra também todo o poder que ele tem por causa do soro que a Hydra deu pra ele. Nisso que o Buck e o Falcão pularam do avião, eles vão para um galpão. Lá eles identificam que nesse galpão os apátridas estão lá, eles estão carregando os caminhões com algum contrabando. De início eles acham que podem ser o contrabando de armas. E quando os apátridas estão saindo com o caminhão, o Asa Vermelha vê que tem uma pessoa dentro dos caminhões, eles acham que é um refém. Nisso eles vão atrás dos caminhões, o que dá início a toda aquela cena que a gente vê no trailer, deles lutando em cima dos caminhões contra os apátridas. Mas antes disso tem uma menção legal ao Wakanda. O Falcão, ele e o Buck estão discutindo, eles ainda não estão se entendendo direito. O Buck decide ir na frente para ver o que está acontecendo dentro desse galpão. E o Sam fala pra ele, nossa, você tá todo calminho depois desse tempo em Wakanda, você parece que virou o próprio Pantera Branco. E o Buck corrige ele falando que ele não é o Pantera Branco, ele é o Lobo Branco, que é como o Pantera Negra, o Chadwick Boseman lá chama ele na cena pós-crédito do filme do Pantera Negra, o que é muito legal, essa menção e essa conexão que eles fazem com o filme. Enquanto os apátridas estão carregando o caminhão, nós vemos que eles são muito fortes, porque eles estão carregando lá tanques, grandes caixas, aparentemente pesadas. Então quando o Buck e o Sam vão atrás deles, eles começam a enfrentar e eles não esperavam talvez toda essa força que eles tinham, principalmente o Buck, porque ele ainda não tinha conhecido, ele não tinha visto os apátridas até então. Mas uma coisa que não aparece no trailer, que a gente não espera, é que enquanto o Buck e o Sam estão lutando contra os apátridas e estão levando um pau sim nesse começo, aparece lá para salvá-los um novo Capitão América. Ele chega já jogando o escudo em um dos apátridas para livrar o Buck, que estava sendo segurado por dois deles, e levando o soco de um terceiro. Ele pula já no caminhão também, ele começa a lutar junto com o Buck e o Sam, e junto com ele pula o amigo dele que a gente vê lá atrás. Esse amigo dele se chama Lemar Hoskins, que nos quadrinhos é a Estrela Negra, nome que ele diz que é o nome dele lá na frente, e que nos quadrinhos o Estrela Negra é um companheiro do agente americano, que eu falo lá no vídeo de hoje, extra, e que é como se fosse um Buck para esse novo Capitão América. Ele é o parceiro principal e que tá com ele desde o início lá dele, até quando ele tem outro codinome antes mesmo dele ser o Capitão América e se tornar depois o agente americano, que é muito legal de ver isso também aqui. Logo depois que o Sam e o Buck são jogados para fora do caminhão, que o Sam, acaba puxando eles para fora dos caminhões, o Buck fala que todos lá que estavam dos apátridas que eles lutaram contra eram super soldados e que eles precisam identificar o que aconteceu e como eles apareceram depois de 80 anos do Steve e de onde está vindo o soro que transformou eles nesses super soldados. Eles estão voltando andando pro aeroporto, para as partes onde eles podem pegar novamente o avião para voltar para os Estados Unidos, e nisso o novo Capitão América com o Lemar passam por eles de carro e eles acabam sendo obrigados a aceitar porque eles estão muito longe da onde eles vão pegar esse avião. Eles aceitam essa carona, contrariados pra caramba, porque eles não queriam, principalmente o Buck, ele se mostra muito contrariado a ter esse novo capitão. Enquanto eles estão conversando lá, o Sam questiona como eles conseguiram chegar até lá, como eles conseguiram rastrear os apátridas. E aí o novo capitão diz que eles não rastrearam os apátridas, eles rastrearam o Sam através do Asa Vermelha, que também agora não sei como vai ser porque os apátridas quebraram a Asa Vermelha. Mas se voltar a ter o Asa Vermelha, o Sam vai ter que melhorar esse hardware dele, porque o capitão diz que não é um hack, isso, que ele não foi hackeado, porque, querendo ou não, o Asa Vermelha é uma propriedade do governo ali. Mas o Sam já está com ele há muito tempo e já é uma coisa dele, não mais do governo. Disso nós já vemos os apátridas indo se esconder. Eles vão para um esconderijo aparentemente onde um simpatizante da causa abriga eles. Lá eles conseguem comida, conseguem um lugar para dormir
E a menina aqui lá atrás a gente já viu brigando com o Sam e com o Buck, que é a que dá o soco inicial lá na briga e joga o Buck pra longe lá nos caminhões. Ela recebe uma mensagem de um número desconhecido que fala que ela pegou uma coisa que é dele ou dela, de quem está mandando a mensagem, e que ele ou ela vão encontrá-la e vai matá-la por causa disso. Nisso, a gente vê que eles têm acesso ao computador lá nesse esconderijo que eles estão e que eles têm total capacidade de hackear e esconder a imagem deles e pararem de ser procurados, né? Tirar o nome dele do banco de dados de procurados. Porém, quando eles fazem isso, a gente consegue ver o nome dessa menina. O nome dela é Karli Morgenthau. Nos quadrinhos, o nome Karl Morgenthau é o nome do Apátrida, que é o vilão que seria equiparado aqui, que a gente pode estar vendo ser adaptado ou não, já que agora a gente vê esse nome dela, como o grupo Apátrida. Talvez a gente esteja vendo a adaptação dele, porém como uma mulher, e que no futuro, só daqui a no final do episódio, no final dessa temporada, né, a gente pode acabar vendo ela como o Apátrida em si, ela assumindo o manto desse vilão e não mais como um grupo de os Apátridas, o que seria também muito legal. Nisso, nós já vemos o Buck e o Sam juntos novamente, mas lá dentro do avião já voltando para os Estados Unidos. O Buck está extremamente contrariado e ele sugere que eles roubem o escudo de volta. O Sam diz que as coisas não são fáceis assim, que tá certo, não é só simplesmente ir lá e roubar, e ele fala que a última vez que eles fizeram isso, eles foram obrigados a fugir por 2 anos, e que a Sharon ajudou eles, aparentemente, e que isso tornou ela uma inimiga de Estado. E para quem não lembra quem é a Sharon é a Agente 13, o par romântico ali do Steve no Guerra Civil e que se mostra ser a sobrinha da Peggy. E tudo isso que o Sam detalha e que ele não quer voltar a viver mostra mais ou menos o que a gente não viu pós-Guerra Civil e pré-Guerra Infinita, que é o período de tempo onde eles estão foragidos e fugindo do governo depois de não assinarem os tratados de Sokovia e depois de toda a briga que eles têm lá no aeroporto em Berlim contra o Tony e o time dele. O Buck então fala que o Sam precisa conhecer uma pessoa e disso já para eles em Maryland. Lá tem uma cena engraçadinha logo nesse comecinho que eles chegam, onde tem 2 crianças sentadas na rua, né? E uma delas reconhece o Sam e fala: "Olha, é o Falcão Negro". Aí o Sam corrige ela: "Não, meu nome só é Falcão". Ela: "Não. Meu pai tá falando que você é o Falcão Negro, então você é o Falcão Negro". Aí o Sam vira: "Eu sou Falcão Negro porque o meu nome é Falcão e eu sou negro". Aí a criança: é mais ou menos isso ali. Então você é um garoto negro, e começa a dar risada. Eu achei a cena bem legal e engraçada. E Falcão Negro também remete um pouco ao personagem que a gente tem lá na DC, que é o Falcão Negro, que fica junto com a Mulher Gavião. Aqui a gente vê que eles foram encontrar um cara chamado Isaiah e que o Buck diz que eles se conheceram na Guerra da Coreia. Quando eles entram na casa que eles foram, o Isaiah fala que eles se conheceram em 1951 e que isso aconteceu porque o Buck ele já tinha sido identificado e já era conhecido como o Soldado Invernal. Porém, um monte de agentes tinham sido enviados para tentar capturar ou matar o Buck e nenhum deles conseguiu. Então eles mandaram a Isaiah, que ele diz que conseguiu arrancar metade do braço de metal que o Buck tinha e que foi o único capaz de sobreviver ao Buck. A gente entende com isso e também com a cena seguinte, onde o Isaiah joga uma caixa de metal na parede e ela atravessa a parede, que ele é um super soldado e que ele tem super força. E que por isso também que ele conseguiu sobreviver e arrancar metade do braço do Buck quando ele era o Soldado Invernal. Mas o Isaiah se mostra muito ressentido com esse período da vida dele, porque pelo fato dele ser o herói e ter esses poderes, ele ficou trancado por 30 anos, sendo alvo de experiências e tendo seu sangue retirado para serem feitos testes e muito provavelmente também para tentar criar outros super soldados a partir do sangue dele. O Isaiah manda eles saírem da casa deles, eles tentam ficar, porém não querem encontrar e são mandados embora e vão sem fazer nenhum outro esforço. E nisso que eles saem, eles começam a discutir, porque o Sam queria saber por que o Buck tentou esconder isso dele, porque o Buck não contou isso pro Steve, porque o Buck fala que não contou. Mas nisso uma viatura para
e na frente dos dois, os policiais descem e começam a questionar se o Sam tá incomodando o Buck, se o Sam pode mostrar algum documento para eles. E o Sam fica muito irritado porque a gente vê aqui uma cena de preconceito que infelizmente ainda ocorre hoje em dia. Quando eles reconhecem quem são, eles começam a pedir desculpa e acabam levando o Buck preso. Porque o Buck, como parte lá daquele perdão que ele tem que participar de terapias e ele faltou em uma terapia obrigatória enquanto ele estava com o Sam lá em Munique indo atrás dos apátridas. Nisso nós já vemos o Sam lá na delegacia e entra a terapeuta do Buck. O Sam agradece por ela ter ido lá e por ter conseguido a liberação do Buck. Porém ela fala que não foi ela que liberou e nisso nós já vemos o novo Capitão América lá, o John Walker, entrando, cumprimentando algumas pessoas e dando a entender que foi ele que liberou o Buck e depois ele confirmando isso. Ele fala que o Buck é um ativo muito valioso e que ele não pode ficar preso a isso. Então ele também fala que teve autoridade para liberar o Buck de estar preso a esse cronograma de ser obrigatório ele estar em alguns encontros, em algumas terapias. Eu entendo aqui que ele ainda vai ter que fazer isso, porém não vai ter mais esse problema de perdeu porque ele estava fazendo alguma coisa, ele vai lá e vai ser preso. Nisso, a gente vai para mais uma cena que nós já vimos nos trailers, que é o Buck e o Sam, junto com a terapeuta, numa sala aparentemente que é uma sala de interrogatório ali daquela estação, daquela delegacia. E nós vemos o Buck sendo obrigado pela terapeuta, o Buck e o Sam, né, a se confrontarem. E nisso o Buck pergunta e questiona o Sam por que ele decidiu entregar o escudo. Porque o Steve escolheu o Sam para carregar esse escudo, que o escudo é um legado do Steve, que o Sam tinha a honra de ter recebido, que o Steve confiava muito no Sam e acreditava no Sam. E o Buck ficou com medo de que o Sam entregar o escudo mostra que o Steve estava errado sobre o Sam e que também poderia mostrar que o Steve estava errado sobre ele, porque o Buck quer se tornar uma pessoa melhor, ser uma pessoa melhor, e o Steve acreditava que ele podia fazer isso e ser essa pessoa melhor. E que se ele estava errado sobre o Sam, provavelmente também poderia estar errado sobre ele, e ele ser só o Soldado Invernal, aquele assassino que todo mundo teme e quer prender, matar ou fazer alguma outra coisa. Nisso, nós vemos os apátridas carregando um avião com mercadorias que provavelmente eles pegaram em situações como aquela que eles estavam carregando no caminhão. Porém, chega um deles e fala que eles já foram encontrados e que os homens estão chegando. Nisso a gente acha que pode ser o exército, alguém relacionado lá ao Capitão América ou o próprio Sam e o Buck. Porém, eles falam aqui que quem está vindo são os homens do Mercador do Poder. O Mercador do Poder nos quadrinhos é quem dá o poder para o agente americano de super força e outras habilidades que ele consegue. E que aqui a gente pode ver como quem deu os poderes para os apátridas, que é o que eu falo lá no meu vídeo com um pouquinho mais de detalhe dessa teoria e de como funciona tudo isso do Mercador do Poder. Então não percam esse vídeo extra que vai sair hoje. E agora, já perto de encerrar o episódio, a gente vê novamente o Sam e o Buck já fora da delegacia, caminhando na rua, e falando que eles não têm pistas, o John Walker, que é o novo capitão, não tem pistas e que talvez tenha uma pessoa que possa saber mais sobre eles e falar como é possível ter novos super soldados. O Sam questiona se o Buck realmente quer falar com essa pessoa numa sala fechada com só os três ali, e o Buck fala que sim. Então nisso o Sam fala que eles vão falar lá com o Barão Zemo, sendo a primeira menção dele na série até aqui. Então, como cena final, nós temos a cena de rua lá, que é uma cena aérea, aí entra para um prédio, que aparentemente tem um monte de cela, e nisso a gente vê uma imagem de câmera de segurança, e depois já de dentro da cela do próprio Barão Zemo. E aí se encerra o episódio. Bom, esse foi o vídeo de hoje, o vídeo falando aqui do segundo episódio de Falcão e Soldado Invernal. Não esqueçam que hoje tem um vídeo extra falando do agente americano, o novo Capitão América. Tem uma teoriazinha aí que eu levantei, que eu já dei um spoilerzinho aqui, falando do Mercador do Poder e como conseguiram dar poderes para os apátridas. Então volta aqui 6h15, já ativa a notificação para você não perder o vídeo de agora à tarde, que é um vídeo extra. E eu gostei muito desse segundo episódio, teve bem mais ação, mostrou mais sobre esse novo Capitão América, mostra que ele não tem poder, então que a gente pode imaginar que talvez no final da temporada, onde o Sam provavelmente vai assumir o manto de Capitão América de vez, vai aceitar esse legado que o Steve deu pra ele, a gente pode ver talvez
ele interagindo com o Mercador do Poder, que já teve a sementinha plantada aqui dele para obter poderes. Então vamos ver o que vai acontecer. Me digam aqui se vocês já assistiram o novo episódio, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês ainda vão assistir. E eu acho que eu vejo vocês na próxima. Falou!